Olá, tudo bem? Tudo bem contigo? Eu me chamo Thiago Orsetti, sou apresentador aqui do podcast Muretas, com a produção da agência ASECOM. E hoje a gente vai falar com três entrevistadas, vou nomeá-las aqui. Isabel Calamita, da Lotérica Favorita. Temos aqui a doutora Natália Freitas, advogada, consultora jurídica, e temos a doutora Bianca Coutinho, psicóloga e neuropsicóloga conosco. E o assunto é muito bacana, muito interessante, a gente vinha falando aqui nos bastidores antes de iniciar o programa. 8 milhões. 8 milhões. Imagina você, meu amigo, ganhando 8 milhões. E a gente vai tratar aqui de como é essa emoção. A gente vai contar com a ajuda da doutora Natália para saber que tipo de ação jurídica, como se proteger, qual é a orientação. Vamos falar com a doutora Bianca a respeito quais são os impactos na cabeça de alguém que do nada ganha uma herança, ganha esse dinheiro. E Isabel, fala para a gente um pouquinho aqui como é que acontece esse processo, né? Como é que se fica sabendo que um bilhete da lotérica que você administra é premiado? O que acontece com a pessoa? Que fatos curiosos acontecem? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Na verdade, nesse prêmio, até eu fiquei surpresa com a minha emoção, porque não é comum, né, você pagar um prêmio alto desse. E falando sobre as emoções, que depois nós, né, entraremos nesse assunto, eu acho que até eu precisaria de um tratamento nesse momento, porque eu fiquei muito emocionada, porque... Você comentou que nos bastidores que foi a primeira vez que esse... Um prêmio alto, assim, foi a primeira vez. Eu já paguei outros prêmios, né, prêmios consideráveis, mas um valor alto assim foi a primeira vez. Muito legal. E você também comentou que a pessoa que recebeu, você já teve ali uma ideia, rolou até uma situação ali atípica, né? Então, na verdade, como que o lotérico ele fica sabendo, né, sobre a premiação? Hoje nós temos os aplicativos, né, e através do aplicativo você recebe a notícia. Eu, por exemplo, quando recebi a notícia, o concurso ocorre, eu estava na padaria e recebi a notícia lá na hora, né? Eu tive uma explosão de emoção ali. E é difícil realmente você lidar, porque naquele momento, quando eu vi o valor, eu olhei diversas vezes para ter certeza ali do valor, né? E... Demorou para cair a ficha. Aí eu cheguei em casa, né? Rapidamente, de certa forma, é uma notícia muito importante, você se torna um marco na cidade. E para o lotérico, para a região, é muito importante. Isso traz visibilidade, as pessoas passam a acreditar, isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas, como tudo, ficam desacreditadas, né? Dos próprios negócios, né? Então, só vê que sai às vezes uma premiação lá no Tocantins, muito longe, e sempre sai às vezes acham até que sai só para político, né? Tem essa questão também. Então, na hora eu aproveitei o momento, abri uma live, expliquei, chamei as pessoas para conferir seus bilhetes, porque até então você não sabe quem é, né? Poderia ser até nós, os funcionários, né? Vira e mexe, a gente joga, eu estou em todos os grupos, participo de vários jogos, né? E às vezes a pessoa faz um jogo, pega o bilhete e às vezes joga fora, às vezes não confere. E eu quis chamar para isso, falar, pessoal, olhem os seus bilhetes, confiram, porque saiu um prêmio na minha loja. Poxa, deixa eu perguntar uma coisa aqui para a doutora Natália. Vamos lá. Ganhei, conferi, aquela explosão de emoção. Qual é a orientação jurídica? Estávamos falando também nos bastidores daquele caso, né? Gostaria que a doutora nos esclarecesse, né? Porque é muito curioso. E todo mundo, imagino, a cabeça deve estar uma pirada muito boa, né? A pessoa deve ficar desconcertada. Mas o que fazer? Bom, primeiro, a doutora Bianca vai poder falar melhor que eu, né? Mas primeiro eu digo calma. Calma, que as coisas não vão se resolver. Você demorou 20 anos para ganhar na loteria, você não vai resolver em um dia, né? Então, primeira coisa é calma, né? Aí, depois que você é casado,
você tem regime de bens ali, né? A gente não sabe qual é a situação daquele casamento, então tem que pensar tudo, assim. Primeira coisa, calma. Se eu quiser fugir, olha, não deu certo, são 25 anos, eu descobri hoje. Nesse momento. Interessante que esse bilhete de 8 milhões me fez refletir muito sobre a nossa relação. Eu vou fugir, vou fazer uma plástica, vou colocar um cabelo que eu não tenho. Qual é a orientação? Não adianta. Não adianta. Né? Porque vamos lá, hoje a gente tem que ver todo o regime de bens, né? Então, você é casado com comunhão parcial de bens, então aquele prêmio que você ganhou na constância do seu casamento, você vai ter que dividir com a sua esposa. Então, a pessoa fala assim, eu não vou falar nada, eu vou ficar quietinho, vou embora. Então, mas assim, as coisas sempre aparecem, né? E ela vai ter direito, ingressando com uma ação judicial, enfim, ela vai ter direito à metade desse prêmio. Existe até uma decisão recente do STJ, né, do Tribunal Superior, num caso até que a separação que o regime de bens era a separação obrigatória, porque eles já tinham mais de 70 anos, enfim, quando casaram. E o prêmio foi ganho na constância desse casamento neste regime de separação obrigatória. Mas o marido veio a falecer e os filhos dele ingressaram com uma ação, que eram filhos só dele, contra a viúva. E pleiteando a metade do pai. E a alegação dela é que era o regime de separação obrigatória. A viúva ganhou em todas as instâncias inferiores, né? Primeira instância, segunda. Mas quando bateu no tribunal... A viúva ganhou no sentido de ter 100% do prêmio 100% do prêmio. Para ela, né? Só que quando chegou no Tribunal Superior, eles reverteram a decisão. Porque eles disseram que esse ganho, apesar de não ter concorrência dos dois, ele foi um fato eventual na constância do casamento. Deixa eu ver se eu entendi. Então, aí, os filhos tiveram direito à metade que seria do pai falecido. Então, vamos dizer, com 70 anos, casados, o regime é de separação total. Obrigatória. Isso. Ou seja, a viúva pleitear ter 100% não é válido. No entendimento da justiça... Nesse caso específico. Perfeito. Tá? Porque existia todo um conjunto de informações ali. Eles já viviam em união estável antes do casamento, decidiram casar. Então, assim, por isso que cada caso é um caso. Tá? Sempre. Isso é uma coisa que vocês vão ouvir sempre de um advogado. Cada caso é um caso, né? Cada caso vai ser julgado com as suas peculiaridades, enfim. Mas existe esse entendimento do tribunal. Perfeito. Tá? Então, assim, o regime mais comum é o de comunhão parcial. Então, não adianta você fugir, né? Mesmo porque é a sua esposa ou seu marido, porque a gente fala do marido fugir, mas a esposa também pode, né? E assim, pode acontecer, né? Então, primeira coisa, calma. Vamos pensar o que vai fazer. Se quiser pegar e fugir, então separa a metade, entrega a metade entrega, e foge resolve. É mais fácil. Legal. Né? E aí, com isso, e depois disso, procure se cercar de pessoas de confiança, um advogado de confiança, que possa ler esses contratos novos que você vai fazer, ou de um imóvel, ou de uma negociação financeira e tal. Nós vamos voltar nesse ponto já. Então tá bom. Para falar de casos, né? Do que acontece aí se a gente tiver uma má administração. Doutora Bianca, vamos lá. Do nada, estou aqui começando um podcast, fazendo uma coisa que eu não fazia antes. Descobri que ganhou 8 milhões. Como é que fica a minha cabeça? A doutora tem algum caso de acompanhamento? Não, de repente, ganhando na loteria, na Mega Sena, mas algum caso em que a pessoa passou por suas mãos, recebeu um tratamento e teve aí uma notícia como essa? Então, eu costumo dizer que mudanças bruscas, né, na nossa vida, elas sempre causam impacto na emoção e, consequentemente, no comportamento também, né? É como se a gente tivesse um termostato, sabe? Então, coisas muito boas, algo muito bom, pontual acontecendo, você vai num pico de euforia, de felicidade muito grande. Como coisas drásticas também, você desce, né? Então, nunca tomar decisões nesses picos, seja eles muito altos ou sejam muito baixos. Você precisa esperar isso se estabilizar, né? Então,
Você recebeu aí uma ótima notícia de uma mudança muito grande na sua vida. Eu observo, lógico, não só o que está acontecendo agora, mas como era o teu olhar antes. Como você vivia, como você enxergava os acontecimentos ao seu redor, né? E o que você vai tomar de decisão daí para frente depende muito do teu estado emocional, psíquico, comportamento é influenciado por emoção, né? Doutora, é muito comum, a gente ouve muito, ganhei um prêmio. E aí, familiares, pessoas próximas, amigos, vizinhos, como lidar e como manter, assim, a separação entre o que é amizade, o que é um momento de se aproveitar de uma situação, alguém se aproveitando. Ah, um parente meu ganhou um prêmio, foi sorteado, sei lá, ganhou alguma coisa. Como manter a sanidade, né, das relações ali? Que tipo de postura devemos ter caso isso venha a acontecer? É um desafio, né? Você até me fez uma pergunta anterior se eu tinha pego algum caso de mudança, né, muito grande, principalmente parte da vida financeira. Já acompanhei 2 casos até. A pessoa tinha uma união mais de namoro mesmo, né? Mas há muitos anos, então foi difícil ali para ela. E já peguei um caso que a pessoa estava para se separar, então estava nesse processo de separação, a mulher ganhou, né, uma quantia muito grande, e aí o marido já quis se reconciliar. Foi difícil, mas ela conseguiu manter ali juntos, né? A gente foi elaborando essas questões. Então, por que voltar? Esse perfil mais passivo também, às vezes faz você ceder demais, ou medo de desagradar o outro também. E aí nisso você vai perdendo aos poucos esse prêmio, né? Essa tal felicidade. E aí entender também o que é felicidade para cada um. Há pessoas que ganhou um prêmio, a vida mudou, isso é muito bom. Se torna feliz. E há outras que não, né? O dinheiro parece... eu entendo que o dinheiro pode ser um fardo, né? Isabel, fala pra gente um pouquinho o que você já vivenciou no seu dia a dia na lotérica em relação a essa questão, assim, do nada a pessoa ganha. Você já viu como a gente observa aí em programas de TV, atores que ganharam cifras astronômicas e depois declararam falência. Isso acontece com frequência? Você já viu isso acontecer? Você pode nos elucidar aí o que você já viu aí no teu dia a dia? Então, eu acho que o importante em relação não só ao prêmio, como ao jogo também, o princípio para mim é o equilíbrio. E a Caixa, né, que é quem rege as loterias, ela tem um papel muito bacana em relação ao jogo responsável. Porque às vezes a pessoa também acontece isso, de ganhou, e aí ele entra naquela loucura de querer jogar para ganhar mais, e aí também se perde. Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio em relação ao jogo, que a pessoa... Eu sempre oriento, né? O cliente começou às vezes a jogar, e começa, de repente, fazer parcelamento, quer pagar no cartão de crédito, aí eu já vou dando um break. Porque ali você já sabe que o cliente, ele está indo para um caminho que já não é o do equilíbrio, né? Então, sempre quando eu faço live, eu sempre oriento, de repente, participar em grupinhos, para não dispor, às vezes, de um valor para você... Tira de um lugar para pagar o jogo de forma alguma. Isso já é um pouco. A tal ilusão de que o jogo vai... Exatamente. Eu já li livros a respeito de como o hábito o hábito que se torna um vício do jogo destrói as pessoas, e a gente não vai entrar nessa polêmica, mas o jogo é um caminho que ilude, né? Encanta, ilude, a pessoa ganha um pouquinho e quer fazer daquilo um montante e pode virar um problema. É o que eu te expliquei, assim, no próprio site da Caixa tem a primeira tela que abre é isso, né? Faz algumas perguntas, inclusive, sobre essa questão. Qual é a frequência com que joga, se já ganhou, como foi. Tem algumas perguntinhas lá que é bem interessante sobre isso. E a segunda questão é isso, né? Ganhou, muitos acabam... se perdendo, né? Tem que ter realmente esse equilíbrio, porque quando você fala em 8 milhões, né, é um bom dinheiro, de fato é um bom dinheiro, mas se você não souber aplicar, né, a gente estava falando antes, né, do programa em relação até à doação,
que tem um imposto sobre isso, não é simplesmente eu pegar um valor e sair distribuindo, né, para um, para outro. Legalmente existe, né, imposto sobre isso e que só aí você já perde boa parte do dinheiro. Então, receber um prêmio, né, como a advogada falou aqui, é importantíssimo você ter um advogado de confiança para você saber onde aplicar e, de fato, também, né, a terapia, aí uma psicóloga para te orientar emocionalmente, porque é complicado você lidar com uma quantia. Assim, eu estou falando por mim, porque a emoção que eu senti de saber que através do meu negócio eu, na verdade, mudei a vida de uma ou mais famílias, porque eu não sei esse dinheiro, quantas vidas ali serão mudadas através desse dinheiro. Eu tive essa questão com a emoção e imagina de fato quem recebeu o prêmio. Para mim foi emocionante. Saber que através do meu negócio eu mudei e assim, vou ficar marcada para sempre na vida dessas famílias, entendeu? Falávamos aqui também a respeito de como lidar, né? Eu mesmo comentei com vocês a respeito de leituras que eu fiz, né? Como o equilíbrio, né? Ganhei, o que eu vou fazer com esse montante? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Certa vez eu li que a pessoa tem que fazer de conta que aquilo não existe. Exato. Esperar a poeira baixar, esperar a emoção, né, que a doutora citou, amenizar, né? Voltar para o ritmo normal. Voltar para o ritmo normal. É como se nada tivesse acontecido. Espera aquilo passar, né? Bom, aí passou o tempo, você está tranquilo, a euforia, a emoção. E aí, bom, o que eu vou fazer? Aí você levanta com o auxílio de uma profissional, como uma advogada, com o auxílio de uma psicóloga, com o auxílio de um investidor, né? De pessoas que orientem você a fazer bons negócios, fazer o dinheiro trabalhar por si mesmo, né? E aí você toma a frente. Doutora, como encontrar esse equilíbrio? O que a gente pode aí usar de ferramentas? A gente sabe que todo mundo deveria fazer terapia, né? Mas quem tem oportunidade aí de encontrar o equilíbrio por si só, que ferramentas a gente deve encontrar para ter esse equilíbrio emocional? Para não fazer algo, eu não digo nem a premiação, né? Mas uma mudança brusca na vida, um falecimento de um companheiro, uma premiação, uma mudança brusca na vida, de repente uma mudança para outra cidade, para uma oportunidade de emprego. Como manter a cabeça sã? Então, toda mudança, ela desestabiliza mesmo, né? Vocês estavam até falando aí de vícios, e a gente precisa observar muito que tudo aquilo que eu não tenho controle pode ser um vício, né? Então, imagina você ganhar na lotérica ou um valor muito alto, quanto é liberado de dopamina, sabe? O seu cérebro ali, porque é químico também, esse prazer, essa satisfação. E a gente vai sempre procurando de novo, e de novo, e de novo, e mais. É aí que se torna o vício, né? E aí eu tentar, ou essa pessoa, esse indivíduo tentar se manter controlado, num bem-estar emocional, ele precisa ter uma autoidentificação muito bacana. Então, aquela pessoa que vai se observar, ela vai ser mais centrada, ela vai fazer as coisas com menos impulsividade. Eu acho que, assim, a questão X desse cerne é a impulsividade, é você fazer as coisas sem pensar. Se eu não consigo fazer isso sozinho, aí vem os profissionais, né, para me ajudar, seja na parte financeira, seja em orientação emocional. Então, como fazer para ter equilíbrio? A saúde, ela é um conjunto, né? E a saúde mental, ela depende de vários fatores, da física também, por exemplo. Então, eu manter uma vida saudável, Bianca, que isso tem a ver com a parte do ganhar um dinheiro, né? Ou uma mudança muito brusca na minha vida. Eu tenho que ter um ritmo que não pode ser mudado ali, quando eu passei a ter os meus milhões. Eu tenho que manter. Então, assim, o pessoal que está para jogar aí, né, quer se tornar milionário, já começa a cuidar da saúde física e mental. É importante, porque aí quando acontecer, eu estou preparado. E se eu não tiver, eu vou buscar uma ajuda, né? E eu vou fazer as coisas com menos impulsividade. Acho que esse é o ponto. Eu acho que eu vou dar uma dica para quem está nos assistindo aí. Eu já falei para minha mãe gosta de jogar. Dona Márcia, um abraço. Vai se cuidando, Dona Márcia. Eu já combinei com ela, ó, se ganhar, fica quietinha, tá? Isso. Vamos junto lá, eu te ajudo a resolver. Aí eu já fiz esse ensaio com ela. Falei, ó... Vocês já estão preparados. Mami, se ganhar, a gente vai ficar quietinho, a gente não vai falar nada, tá? Não haverá sinais, como o povo diz. Não, eu vou tentar que não hajam sinais, senão azeda o pé do frango, como diria um amigo meu.
Doutora, e se der errado? E se começar a pipocar gente batendo na porta e no caso de que a pessoa que ganhe tenha lá dívidas, explica um pouquinho para nós aqui como é que funciona a questão. Recebi o prêmio, mas estou com alguma questão engripado, vou falar engripada, né? A capivara tá grande, tem lá uma dívida com prefeitura, com impostos. O que acontece? Como é que a coisa desenrola? Porque vou ter que prestar contas, né? Vamos lá. Primeiro, assim, hoje em dia, né, é tudo informatizado. Então, as informações estão ali sendo cruzadas a todo tempo. Então, se você já tem débitos, dívidas ajuizadas, por exemplo, né, que já existe processo judicial, qualquer penhora cisbajude vai lá e bloqueia a sua conta. Então, antes que isso aconteça, o que a gente sempre recomenda é vá você atrás das suas dívidas. Porque às vezes você consegue negociar a sua dívida antes de ter uma penhora, um dinheiro bloqueado, enfim. Então, negocia suas dívidas, vá atrás das suas dívidas, tenta negociar, conseguir um bom desconto, uma redução de juros para pagamento à vista. A gente sabe que os bancos hoje, às vezes a pessoa tem dívida de banco, prefeitura sempre abre refis, a gente tem refis aberto, inclusive, da prefeitura. Então, assim, abre refis, né, para parcelamento de débitos ou para pagamento à vista com desconto. Então, procura quitar suas dívidas primeiro, para você não ter a surpresinha de uma penhora na sua conta. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Ganhei 8, recebi 6. É isso. Né? Pior aquele que não recebe nada. Aí a mulher decide ir embora, eu fico com 3. Aí eu vou ajudar um amigo meu, eu fico com menos. E assim vai. Né? E assim vai. Então, o primeiro ponto é isso. Quite as suas dívidas. Sobrou dinheiro? Bacana. Né? A gente estava conversando sobre isso. Hoje em dia, um apartamento em Santos, que nem precisa falar que sei lá, super luxo, um apartamento bom, um apartamento na praia, ou 3 milhões, entende? Então, assim, é muito dinheiro, mas você vai pagar o condomínio, você vai pagar o IPTU desse apartamento, você vai ter que pôr móveis lá dentro desse apartamento. Então, assim, pensa antes, né? Vou comprar um imóvel, vou fazer um contrato. Chama o seu advogado para ler esse contrato. Esse lance do apartamento foi interessante, porque a gente estava conversando aqui, né? E a Isabel contou uma história de perder os cabelos. Já não tenho muitos, né? Mas aquela história que a Isabel contou do apartamento, e não vamos citar nomes, não queremos... Essa pessoa não consegue pagar. E assim... eu tenho um apartamento, vale X, aí eu faço uma reforma que eu pago 2X. E assim, né, essa administração de dinheiro, se a pessoa não tem equilíbrio, vai embora, mas é muito rápido, né? Eu venho de uma época, eu já não sou tão novo assim, eu venho de uma época que os apartamentos não tinha esse valor aqui na região, né? Então você conseguia com bem menos comprar um bom apartamento, mas as coisas vão mudando de valor. E a inteligência financeira de você esperar, né, pensar, poxa, não vou investir meu dinheiro num apartamento aqui, de repente tem uma outra opção, né? É que a emoção é tão grande muitas vezes que você tropeça nos próprios pés, né? Você sai trocando, fazendo maus negócios, né? Emprestando dinheiro, ajudando pessoas que estão ali... interessadas apenas no que você ganhou e não em você, né? E aí você vai tropeçando, trocando os pés pelas mãos. É muito difícil, muito complicado. E alguma outra situação atípica aqui? Então, né, a gente acaba sabendo, né? Como eu falei, hoje as redes sociais estão aí também, e você percebe, isso não precisa ser necessariamente... com um prêmio alto, né? Basta aquele seu amigo que tem uma situação financeira melhor numa balada mesmo. Quantos casos minhas filhas têm muitos amigos, são, né, jovens, vão para balada, e tem aquele que tem um pouquinho mais de dinheiro e fecha o camarote, paga a bebida para todo mundo. Então não precisa ir muito longe. Então eu acho que o importante é você ter uma educação financeira
se possível, já começando dentro de casa. Se você tivesse um conselho aqui para a gente encerrar esse podcast, qual seria o melhor conselho que uma pessoa que ganha um prêmio na sua lotérica, espero? Eu espero que eu continue pagando muitos prêmios. Qual seria o melhor conselho que você daria para uma pessoa que ganhou um prêmio? Eu acho que hoje, em virtude desse prêmio, inclusive, que nós pagamos, a educação financeira, o equilíbrio. Eu acho que tudo isso que nós falamos aqui é importantíssimo. E independente do prêmio, de lidar com as emoções. Então, em relação a ganhos e perdas, a gente tem que estar preparado, porque a nossa vida hoje, principalmente para empresários, né? Para o empreendedor, você lida muito com altos e baixos. Então, não precisa necessariamente ser um prêmio. São os ganhos e perdas. Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio e buscar essa ajuda. Eu acho que esse papo aqui foi fundamental. Eu agradeço, inclusive, pela oportunidade. Me fala um pouquinho o número de contato do WhatsApp da Lotérica Favorita, as redes sociais, por favor. A Lotérica Favorita, ela fica localizada no centro de Santos, na Avenida São Francisco, número 184. Estou, inclusive, ao lado da principal agência de Santos, a agência 0345. Então, se você ganhar, você já corre aqui para a agência. E o meu WhatsApp é 13402-1207. O site? www.lotericafavorita.com.br. E o Instagram, @lotéricafavorita. Perfeito. Doutora Natália, uma palavra de alento para essas pessoas, essas tristes pessoas que ganharam 8 milhões. Eu vou falar assim, eu fico feliz por vocês, né? Mas calma, você tem 90 dias para sacar esse prêmio junto com a Caixa. Então, não deixe passar, fica deixando para amanhã e perde os 90 dias, você não consegue resgatar o prêmio se passar o prazo. Então, você tem 90 dias. Dentro desses 90 dias, se cerque de pessoas da sua confiança. Procura um advogado da sua confiança, procura um assessor financeiro da sua confiança. Se você não conhece ninguém, o gerente do banco da sua confiança, alguém que possa te orientar nessas questões. Não sai fechando contrato sem ler o contrato, não sai comprando carro, você não sabe quanto tem de juros ali. Então, procura sempre alguém que possa te ajudar nessas questões legais mesmo, de leitura de contrato, e alguém da sua confiança, eu acho que é o fundamental. Alguém que você já confiava antes, né? Porque, assim, é aquilo que a gente também conversou, né? Aparecem muitos amigos nessa hora. Então, alguém que você já conhecia antes, que você tem uma certa confiança, acho que é o fundamental. Doutora Bianca, o que fazer? Qual é a orientação para não perder a cabeça e sair torrando dinheiro aí? Acho que a conclusão, né, dessa orientação mais para o âmbito emocional é não tomar nenhuma decisão nos ápices de nenhuma emoção, seja ela qual for, positiva, negativa, né? Então, espera ela se estabilizar. E o segundo é invista nos afetos, nas relações. E quando eu falo investimento, não é sempre financeiro, né? Invista no que te traz saúde mental. Isso é um tempo bacana para você, para sua família. Não faça e não tome decisões por impulso, isso é importante também. Tá? E aí, neste meio termo, você vai se conhecendo. O autoconhecimento é primordial. Se a pessoa quiser procurar autoconhecimento com a doutora, por favor, deixa o contato da doutora, redes sociais, por favor. Vou deixar, assim. Meu Instagram é neuropsicóloga.biancacoutinho. Meu número para contato é 13 988 80 6036. Meu consultório fica aqui no centro de Santos, na Rua Amador Bueno. No Instagram tem um link para chamar no WhatsApp, também tem o endereço. Legal. Queria agradecer em nome do podcast Muretas a todos vocês, com a produção da ASECOM. Ficamos por aqui e fiquem atentos aí que tem muito mais assunto para a gente tratar aqui. Muito obrigado a todas vocês. Sejam muito bem-vindas. Obrigado pela colaboração de todos. Obrigada. Você que está nos assistindo aí, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @muretasonline no Insta e no YouTube, @muretas. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência.